conteúdos, apresentação do plano didático-pedagógico, o problema do conhecimento, relação sujeito-objeto, o conhecimento tradicional dos povos indígenas. Habilidade: associar os atos de conhecer e pensar. Então, muito boa noite a todos os meus colegas professores aí, né, do estado do Amazonas. Estamos então aqui iniciando nosso componente curricular de filosofia, né, professor Josino? Boa noite aos nossos queridos alunos aí que já estão no segundo ano, né? Ano passado nós tivemos o prazer, né, de estudar juntos o primeiro ano. E agora vocês estão no segundo ano, então a gente vai dar aí uma sequência, né, professor, daquilo que nós já estudamos aí. É uma caminhada e nós continuamos caminhando na filosofia, né, professor? Exatamente. A gente vai continuar essa reflexão, né, do pensamento filosófico. Boa noite a todos os professores, boa noite a nossos queridos alunos e alunas. A gente espera que nós consigamos, nesses dias que nós vamos ficar junto aqui, a gente possa manter, né, esse diálogo, né, em torno do conhecimento. Exatamente, nós vamos trabalhar, né, professor, essa questão do conhecimento, da possibilidade do conhecimento. Acho que é importante essa reflexão. Então, eu só almejo que todos tenhamos bom êxito no final desse componente, tá bom? Então vamos lá? Vamos começar? Então eu quero apresentar para vocês agora um pouco o que nós vamos estudar agora no segundo ano. Quais são os assuntos, né, de filosofia que nós vamos estudar. Acompanhem comigo aí na primeira cartela. Então tá aí, ó, nosso plano, né, didático, pedagógico. Estamos aí distribuídos em 4 unidades de ensino, de estudo. A primeira unidade, nós vamos estudar o que é o conhecimento, né, a teoria do conhecimento, né? A segunda unidade, o conhecimento e realidade. Na terceira unidade, a questão do método nas ciências da natureza. E na quarta unidade, a questão do método nas ciências humanas. Tá? Então a gente não vai falar assim muito agora, mas a gente vai... Esses são os assuntos que nós vamos tratar então nessa nossa aula. Tá bom? Avaliação. Como é que vai ser feita então a avaliação em torno desses conteúdos aí das unidades? Né? Nós vamos fazer então 4 avaliações. Né? Eu quero lembrar vocês que no nosso componente de 40 horas, nós vamos fazer agora uma aula, por exemplo, a aula de hoje, né? E amanhã nós já fazemos uma revisão e avaliação. Então, uma unidade de ensino agora, ela tem, portanto, 3 aulas e uma revisão, né? E aí a avaliação, tá bom? Então, são 7 questões na avaliação, valendo 7,5. Né? Isso aí é para todos os componentes, né? Vale 7,5. E os 2,5 é aquela nota, né, que vocês preenchem aí da ficha socioeducativa. Então, somando os 7,5 daí com os 2,5 da ficha socioeducativa, vocês então obterão a nota 10, né, a nota máxima aí prevista pelo curso. Tá bom? Então essa é a nossa avaliação que nós vamos ter. Então, hoje, aula 1.1 e aula 1.2. Amanhã, a aula 2.1 e a aula 2.2 é a revisão e a avaliação. Então amanhã já se preparem, que nós vamos fazer uma avaliação já, né, dessa primeira unidade de ensino, tá bom? Muito bem, então o que nós vamos estudar já agora nesta primeira unidade? Vamos acompanhar comigo. Olha, eu quero fazer uma revisão com vocês, né? Vocês estão no segundo ano, então no primeiro ano vocês já estudaram filosofia, as noções básicas, os conceitos, né? Já falamos um pouco sobre tudo isso, inclusive a questão da ética, né, foi tratada também. E eu queria resumir um pouco, iniciar a nossa aula, relembrando aí o que é a filosofia. Né? Então vocês já têm aí, deve ter uma ideia, né? Se vocês resgatarem um pouco, a gente vai ter uma ideia do que é a filosofia. Esse filósofo aí, filósofo brasileiro, né? Professor, né? Paulo Giraldelli, ele diz o seguinte:
ele resume, né? Claro, é uma visão dele, que a filosofia, ela é a desbanalização do banal. Então, a filosofia é a desbanalização do banal. Então, aquilo que para nós parece ser uma coisa banal, uma coisa óbvia, quando a gente começa a pensar sobre isso, então nós estamos filosofando, nós estamos começando a entrar no processo de experiência do pensamento filosófico, na reflexão filosófica. Então, aquilo que é banal, você vê, por exemplo, um mendigo, né, todo dia você passa na rua e lá tem uma pessoa pedindo comida, pedindo dinheiro. Parece uma coisa banal, tá todo dia lá. Mas quando você começa a parar e olhar para aquela pessoa e dizer, bom, por que ele está pedindo dinheiro? Por que ele é pobre? O que é a pobreza? Aí você começa, então, a desbanalizar o banal. Aquela situação banal, aparentemente banal, você começa a dar um sentido a ela. Se ele está ali pedindo, mendigando, é porque existe a pobreza. E o que é a pobreza? O que é a riqueza? Começa a vir as reflexões, né? Então é nessa linha que nós vamos pensar filosoficamente. Nós vamos desbanalizar o banal. Outro ponto importante, nesse início da nossa aula de filosofia do 2º ano, é lembrar que a reflexão filosófica, ela encontra-se diante do problema da origem do conhecimento. Então, nessa nossa unidade aqui, nós estamos falando sobre o conhecimento, o problema do conhecimento. Qual é a origem do conhecimento? Mostrar como se dá a relação existente entre o sujeito do conhecimento, depois a gente vai ver isso com mais detalhe, tá bom? O sujeito e o objeto. O sujeito é aquele que conhece e o objeto é tudo aquilo que é conhecido pelo sujeito. Tá bom? Então depois a gente vai ver aí, você vê nessa imagem aí já na cabeça do homem, né, um monte de coisa. Um monte de situações, um monte de objetos. Então é o sujeito e o objeto, é nessa relação então que nós vamos pensar o conhecimento. Tá bom? Agora, nós vamos então, eu quero mostrar para vocês aí, a gente vai chamar um pequeno vídeo, que vai mostrar para vocês, vai nos ajudar a pensar, por que então que nós estamos perguntando o que é o conhecimento. Você sabe o que é o conhecimento? Se eu perguntar o que é o conhecimento para vocês, me dê exemplo de conhecimentos, né? Mas qual é a origem dele? De onde ele vem? Qual é a garantia que nós temos de que aquilo é um conhecimento verdadeiro? Então vamos ver esse vídeo que vai nos ajudar então aqui já a dar uma sacudida na nossa ideia para a gente pensar e aprofundar essas questões. Acompanhe aí.
Viram aí? Prestaram bastante atenção nos detalhes aí do que estava mostrando para vocês, né? Vocês viram que nem tudo aquilo que nós vemos, aquilo que parece, muitas vezes é a realidade. Né? Então, vocês viram aí, o que era aquilo ali? Era uma pintura no papel, daqueles desenhos, daqueles objetos, ou era um objeto que estava lá presente fisicamente? Né? Quando a gente desbanaliza o banal, a gente percebe que depende do meu ponto de vista. Mas é um desenho, né? No papel. No papel. Agora, o ponto de vista, a forma como ele fez o desenho em terceira dimensão, nos dava a impressão, a sensação ótica de que era um objeto real. Então, essa ideia, ela nos leva a pensar. E muitos pensaram sobre isso. O que é realmente o conhecimento? O conhecimento, ele pode me enganar? A realidade pode me enganar? Os meus sentidos, no caso aqui a minha visão, ela pode me enganar? O meu tato, a minha audição, os meus sentidos todos que eu tenho, eles são segurança para mim de que aquilo é real, de que aquilo é verdadeiro, né? Então, é isso que está em jogo aqui na questão do problema do conhecimento. É isso que está em jogo. O que é real e o que não é real. O que é verdade e o que não é verdade. Né? Então vamos ver agora, então, teoricamente, né, como é que funciona na estrutura do pensamento da gente. Como é que a gente pensa o conhecimento. Tá bom? Vamos ver aí, acompanhar comigo. Então vejam vocês. O conhecimento, ele se dá nessa relação. Não há como haver conhecimento se não houver uma relação entre sujeito e objeto. Não há como. Por que não há como? Porque o sujeito é aquele que pensa, é a consciência, é a nossa mente. É o sujeito cognoscente, né? É o sujeito que conhece, que pensa. E o objeto, ele é cognoscível. É uma palavrazinha difícil. Mas que o objeto é toda a realidade. É o mundo. São os fenômenos que surgem à nossa frente. Você vê nessa imagem aí, ó, o pensador, ele é o sujeito. Quando ele olha para o objeto na frente dele, né, tem uma mesa, tem um copo com líquido naquele copo. Né? O que tem nesse copo? É um líquido. Agora, quando é que se dá o conhecimento? Quando o sujeito se relaciona com o objeto e ele percebe, né, o que está naquele objeto. Ali se dá o conhecimento do objeto. Ele percebe que tem um copo e ele percebe que esse copo está cheio. Agora ele ainda não sabe o que tem dentro desse copo. Não é? Mas aí já está acontecendo o conhecimento nessa relação aí entre o sujeito e o objeto. Depois vai ficar mais claro para nós lá na frente. Vamos ver outra imagem aí para a gente pensar. Acompanhe comigo na próxima. O que nós podemos conhecer? Será que tudo que vejo é real? E se tudo for uma ilusão dos meus sentidos? Se tudo for uma ilusão da minha visão? Né? Olha para essa imagem, né? Você vê escadas, né, em várias posições, pessoas em várias posições. Então, quando eu olho, quando o meu olhar, ele me dá uma sensação, né? Agora, o que me garante que essa sensação é verdadeira ou falsa? Outro ponto importante, vamos acompanhar aí na frente. Uma questão de base, para a gente entender. O que nós podemos conhecer? O que você pode conhecer? O que é real? O que é a realidade? Veja bem, como está escrito aí, ó. Há coisas de que não
posso duvidar. Porque são coisas evidentes. Quando você, por exemplo, vê um copo na sua frente, é uma coisa que você não pode duvidar, porque aquele copo está na sua frente. Agora, se naquele copo tem chá, guaraná, ou, por exemplo, gasolina, só se você experimentar, através do seu sentido, né? Do olfato ou do paladar. Você cheirando ou você bebendo. Então, há coisas que são evidentes, que é o copo com líquido. Agora, o que está dentro daquele copo com líquido ainda não é evidente para você. O hábito também, os costumes também. São verdades que me foram incutidas desde a infância. Então, há coisas que aparentam, parece que é, mas não são. O exemplo do pôr do sol, né? Nós falamos, olha, o sol vai se pôr, vamos ver o sol se pôr, né? Um casal de namorados, né? Estão ali romanticamente, né? Vivendo bem, tranquilo, e vão ali ver o pôr do sol. Você sabe que o pôr do sol cientificamente não existe, né? Porque o sol, ele nasce, né? E ele vai, na verdade, ele está parado. Então ele não está se movimentando, né? Nós sabemos que quem se movimenta é a Terra. Então é o movimento da Terra que faz com que o Sol mude de posição. Não é isso? Mas aparentemente o que acontece? Parece que é o Sol que está se movimentando de uma ponta a outra, né? Do oeste para o leste. Né? Parece assim que é o Sol, mas não é o Sol que está se movimentando. É a aparência. Né? Na verdade, o que está se movimentando é a Terra, e pelo movimento da Terra o Sol vai acompanhando. Então, há essas questões, né, de base. Há essas questões de base, em que nem tudo que parece é. Nem tudo que você olha e parece é. Então, mais um motivo para a reflexão filosófica sobre a questão da verdade e o problema do conhecimento. Agora tem um detalhe. Atenção aí, ó. A mente humana, o ser humano é um ser muito criativo, né? Ele é muito criativo. A nossa criatividade, ela é infinita, né? Então, isso instiga mais ainda o conhecimento. Vocês querem um exemplo? Só um exemplo, só para a gente brincar um pouco, para vocês aí perceberem até onde vai a criatividade do ser humano. Acompanhe aí nesse vídeo. I'm the lyrical gangster. Big up the queen of the area. Still love you like that. No, we don't die. Yes, we multiply. Anyone press me, they're finally sing. Act like you know we go. I know what both don't know. Test them up and go. Here come the observer. I'm the lyrical gangster. Pick up the queen of the area. Still love you like that. Here come the observer. I'm the lyrical gangster. Excuse me, Mr. Muito bem, então esse é um outro problema de base da reflexão filosófica. De onde vêm as nossas ideias? De onde vem tanta ideia? De onde vem tanta criatividade? Né? Vamos ver aí, ó, vamos acompanhar comigo na cartela, que é uma pergunta fundamental para o conhecimento. De onde provém as nossas ideias? Né? Então você viu aí no vídeo, né? Um comercial e tantos comerciais criativos que tem, né? Foi só para a gente ter uma ideia, uma visão de como é
que funciona a mente humana. Como é que pessoas se juntam para pensar e bolar alguma coisa? Né? Como é o caso do comercial lá com as crianças, né? Que o adulto se projetava, né, na criança. Isso tudo é fruto da imaginação e da criação do ser humano, né? Mas de onde vêm essas ideias? É uma pergunta de base para nós pensarmos aqui. Outro ponto para a gente pensar sobre o conhecimento. Qual é a fonte, pessoal? Qual é a torneira que abre, que sai essas ideias, né? Qual é o ponto de partida do conhecimento? De onde que surge ele? De onde ele vem? Qual é a fonte? Como numa corrida, né? Tem um ponto de partida. Então, onde que começa o conhecimento? A filosofia vai perguntar isso. E outro ponto de questão de base, o que é a verdade? O problema da verdade é um dos problemas mais instigantes para a filosofia, né? O que é a verdade? Aí nessa imagem você pode perceber o sujeito, né? Que é o foco do nosso, da teoria do conhecimento, e o objeto, essa relação, né? Do ponto de vista da teoria do conhecimento, assim, a grosso modo, a verdade é aquilo que se enquadra na percepção do sujeito. Olha só essa imagem. O sujeito ali, ele está olhando um balde e uma caixa, né? Então, é a ideia do sujeito, né? O balde e a caixa. É a mente do sujeito pensando. Se aquilo que ele está vendo lá, ele olha para baixo e vê exatamente como ele está pensando. O balde, né, verde, a caixa e uma bola dentro do balde, dentro da caixa, né? Isso é uma crença verdadeira. Agora, quando ele olha para o objeto, ele vê um balde verde e uma caixa. E lá embaixo, a caixa e o balde. Mas a bolinha, em vez de estar, né, no balde verde, está na caixa, continua na caixa, então para ele isso é uma crença falsa. Então, a visão do sujeito, ela tem que corresponder à realidade dos objetos que ele está percebendo naquele momento, né? Então, você percebe que, como a bola está na caixa e não está no balde, na segunda imagem, então não bate as ideias, né, do sujeito com o objeto. Portanto, essa ideia é falsa, né? A primeira não, a primeira bate, né, tanto a ideia do sujeito como o objeto percebido pelo sujeito. Então ali, né, há uma crença verdadeira. Tá certo? Outra questão de base para a teoria do conhecimento. O que é o conhecimento? A pergunta pelo conhecimento. E aí, falando de conhecimento, vocês podem estar pensando assim, nós estamos aqui pensando em coisas intelectuais, né? Falar do conhecimento, nós estamos falando de livros, bibliotecas, né? Compêndios, né? Cursos, faculdades, mestrados, doutorados. Mas nem sempre é isso o conhecimento. Não é isso o conhecimento na teoria, né, da reflexão filosófica. Por exemplo, o conhecimento tradicional dos povos indígenas. Ali tem conhecimento, tem saberes, tem inovações, tem práticas das comunidades indígenas. E todas essas práticas estão relacionadas aos recursos naturais, né? Então, ali há conhecimento dessa relação dos povos indígenas com a natureza, né? Então, há uma relação aí. Então, o conhecimento, ele vai além daquela visão que nós temos de que seja uma coisa ligada à erudição, né? Nem sempre. Outro ponto ligado a isso. O conhecimento tradicional dos povos indígenas são frutos de uma luta pela sobrevivência deles, pela experiência adquirida ao longo dos séculos, transmitidos de geração em geração. É por isso que os povos indígenas, eles valorizam muito a questão, né, dos antepassados. Na maioria dos seus ritos, né, dos seus rituais, das suas cerimônias,
há esse resgate, né, dos antepassados. Porque é um tipo de conhecimento tradicional que guarda ali toda uma experiência de vida. Então, experiência de vida também é conhecimento. É conhecimento. Experiência de vida também é conhecimento. E esses conhecimentos adquiridos, chamado tradicional, né? Ele é um conhecimento que tem ajudado a preservar e a manter e até mesmo aumentar a diversidade biológica ao longo dos séculos. Ao longo dos séculos. Então, o conhecimento tradicional também é conhecimento. O conhecimento está posto aí, na experiência, na vivência, na aquisição e na inovação de instrumentos, de arte, de cultura. Tudo isso é conhecimento. Voltando agora um pouco para aquela nossa realidade do sujeito-objeto, nós podemos dizer o seguinte com relação ao conhecimento tradicional dos povos indígenas. Vamos ver na próxima, estamos chegando ao final aqui dessa nossa reflexão. O conhecimento tradicional dos povos indígenas e a relação sujeito e objeto. Quem seria então o sujeito? Aquele que conhece e protege. No caso, os povos indígenas. É o sujeito cognoscente, é o sujeito que conhece. É o sujeito que conhece. E quem é o sujeito que conhece? São todas as pessoas que vivem nessa cultura, que adquirem aquele conhecimento. A língua, até mesmo o ato de subir numa árvore ali, ó. Isso aí faz parte também de uma aprendizagem, de técnicas, que facilitam, né, esse tipo de ação. Então, é a consciência do sujeito, dos povos indígenas, dos povos africanos, de qualquer cultura. Ali existe um conhecimento, porque existe uma relação sujeito e objeto. No caso aqui, o objeto seria então a natureza conhecida, toda essa biodiversidade, plantas medicinais, quantas plantas, né, que curam na floresta, pessoas que não têm acesso, não têm tempo de chegar no hospital para curar um tipo de doença, um tipo de enfermidade, até mesmo muitas vezes, né, picada de insetos e outros bichos venenosos. E esse conhecimento tradicional consegue, né, retardar e até mesmo curar essas enfermidades. Então ali há um conhecimento muito rico do sujeito que pensa, do sujeito cognoscente, do sujeito que é o povo indígena, que é aquele povo que vive aquela situação, aquela realidade, e que descobrindo essa realidade, na relação com essa realidade, então se dá o que nós chamamos de conhecimento. Tá certo? Então, essa primeira aula, nesse primeiro momento, nós queremos apenas fazer então uma instigação do pensamento, para a gente sacudir um pouco aqui a nossa mente, né? E pararmos para pensar um pouco sobre a realidade do conhecimento. O que é isso? Todo mundo fala do conhecimento. Vocês agora mesmo estão aí na sala, né? Estão estudando durante o ano todinho, toda noite você vem para a sala de aula, né? Estudar porque você quer adquirir conhecimento. Então vamos pensar o que é o conhecimento. E é isso que a filosofia, através da teoria do conhecimento, nos ajuda a pensar. Tá bom? A sua aula continua no próximo vídeo.